Hoje, o Chama Arquiteto vai trazer 5 dicas para você nunca mais errar na decoração com tapetes. Para começar esse tema, eu queria explicar para vocês que o tapete ele não serve apenas para decoração, para enfeitar o seu ambiente, tá? O tapete tem outras funções bem importantes, e uma delas é a delimitação de ambientes. Só usando o tapete você consegue informar mentalmente, obviamente, onde começa a sala de estar, aonde termina a sala de jantar, por exemplo. O tapete também serve para o conforto tátil, o conforto do toque, trazendo mais aquela sensação de aconchego. E também para o conforto térmico. Evita que você, ao acordar, por exemplo, pise diretamente no chão gelado, né? Sensação bem desconfortável. Além disso, o tapete também é útil caso você precise melhorar a acústica daquele cômodo. Digamos que você tem uma sala muito barulhenta, usando o tapete você vai conseguir absorver melhor as ondas sonoras, evitando a reverberação. Bom, e agora sim a gente vai às 5 dicas de como não errar na decoração com os tapetes. E a primeira delas é sobre o tamanho. A gente nunca sabe se o tapete tem que ser grande demais ou pequeno demais, não é? Mas a orientação é que você deixe o tapete abaixo dos móveis, passando cerca de 20 centímetros de cada um deles, tá? Dos móveis, obviamente, que compõem aquele ambiente. Usando dessa maneira, você consegue fechar o layout. É como se aqueles móveis eles fechassem a sua sala de estar, por exemplo. No entanto, se você estiver usando o tapete debaixo da mesa de jantar, é super importante ter espaço suficiente, inclusive, para quando se puxar a cadeira para trás. Ou seja, o tapete tem que estar, no mínimo, 60 centímetros a mais do que a sua mesa de jantar. A dica 2 é sobre o formato dos tapetes. Eu sei que é muito mais fácil, muito mais comum a gente encontrar nas lojas os tapetes quadrados ou retangulares. Mas se você usar um tapete oval ou um tapete redondo, vai te dar um ambiente muito mais descontraído, muito mais ousado, porque vai quebrar as linhas retas que se encontram com mais facilidade em cada cômodo. A dica 3 é sobre a espessura do tapete. A orientação, até por uma questão de segurança, é que se seu ambiente for um local de grande circulação, como um corredor ou como uma sala de estar, por exemplo, que tem muita gente passando, você opte por os tapetes mais fininhos, tá? Os tapetes mais grossos podem causar acidentes porque você pode tropeçar. Então, quanto mais fino, mais seguro. Agora, se o local não tem grande circulação de pessoas, como por exemplo, dentro do seu quarto ao lado da sua cama, aí você pode sim usar um tapete mais fofinho. Vai ser até bem mais confortável na hora que você acordar, pisar num local mais fofinho do que se fosse um tapete fino. Dica 4, talvez seja inclusive a mais complexa de eu falar aqui, porque é sobre as estampas, tá? Fica a seu critério, você usa a estampa que você quiser, cores mais fortes, cores mais fracas, mas a orientação que eu te dou é se você não quiser chamar muita atenção, se você quiser criar um ambiente que seja mais relax, mais tranquilo, tenta combinar a paleta de cores com as dos móveis já existentes, tá bom? Também com as almofadas existentes. Se você colocar uma cor muito contrastante, vai chamar muita atenção, vai ficar um local bem animado, tá? Então, se não for essa a sua intenção, você faz ao contrário, combina as cores. E a quinta e última dica é a sobreposição de tapetes. Você não precisa usar apenas um tapete em um ambiente, você pode usar vários. Até porque é bem complicado a gente encontrar uma peça que seja exatamente do tamanho que a gente precisa. Então você pode colocar 1, 2, 3, 4 tapetes, um por cima do outro, formando tipo um mosaico e fechando o layout do seu cômodo. Também vai ficar super bonito, moderno e ousado. As 5 dicas de como não errar na decoração eu acabei de falar, mas agora eu preciso dar alguns alertas para você, tá? Lembre-se que se você tem um tapete na casa, vai aumentar, digamos assim, a manutenção. É preciso que você esteja sempre limpando, um tapete não pode ficar manchado, que vai ficar feio, e aí seria inclusive melhor que não tivesse tapete, tá? Então tem que ter essa preocupação de estar sempre fazendo a manutenção, a limpeza, inclusive por uma questão de saúde. É óbvio que você sabe que o tapete ele vai acumular poeira, acumular sujeira com mais facilidade do que o seu chão de cerâmica, de porcelanato, de piso vinílico, tá? Então, se você optar por usar tapete, fique ciente que vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas com certeza vai valer a pena. Essas foram as dicas de hoje. Um beijo para todo mundo e até a próxima segunda-feira. Tchau!